Essa é uma breve introdução à disciplina de protocolos de comunicação e o objetivo aqui é dar uma ideia geral do que a gente vai discutir na disciplina e uma breve introdução, uma breve recapitulação daquilo que vocês já viram no semestre passado em redes de computadores. Né? Então, eu vou brevemente mencionar algumas informações sobre a ideia da pilha de protocolos da internet, né, e os conceitos de encapsulamento e divisão em camadas do protocolo. E depois eu vou falar um pouquinho sobre a camada de rede e a divisão entre data e control planes dessa camada de rede. Tá? E finalizar com algumas informações sobre o curso, tá? Objetivos e o conteúdo programático e a bibliografia. Tá? Então a ideia é ser bem breve nessa primeira aula. Mas, recapitulando, então, vocês devem se lembrar que a internet, ela tem a funcionalidade provida por uma pilha de protocolos. Né? Então, a gente tem essas 5 camadas aqui da pilha de protocolos. Então, no topo, a gente tem a camada de aplicação, que a ideia é dar suporte à comunicação entre aplicações em hosts diferentes. Então, por exemplo, tu pode ter uma aplicação num host fazendo um HTTP GET, e tu tem uma funcionalidade num outro host que vai dar a resposta a essa mensagem de HTTP. Tá? Isso é feito através de um protocolo na camada de aplicação. Então, além de HTTP, a gente tem certamente vários outros, como FTP, SMTP e DNS e vários outros. Abaixo da camada de aplicação, a gente tem a camada de transporte, que a ideia é fazer transferência de dados entre processos em hosts distintos. Tá? E aqui a gente tem alguma funcionalidade extra. Né? Então os protocolos mais populares são TCP e UDP. E com TCP, por exemplo, a gente pode ter sequenciamento de mensagens com retransmissão, a gente pode ter controle de duplicatas, né? Entrega confiável, no caso. A gente pode ter controle de fluxo, controle de congestionamento. Tá? Tudo isso é provido pelo TCP. Tá? O UDP, que seria a alternativa, ele não provê nada disso e não provê comunicação confiável. Tá? Existem outros protocolos, a gente vai falar essa disciplina sobre o QUIC, que é um protocolo novo para prover uma alternativa na camada de transporte. Abaixo da camada de transporte, a gente tem a camada de rede. Né? O objetivo aqui é fazer endereçamento de hosts e roteamento fim a fim de datagramas, né? Então, da origem para o destino. O protocolo mais popular aqui é certamente o IP. Tá? O IPv4 ainda, mas agora indo para o IPv6. Tá? Mas certamente a gente tem outros protocolos de roteamento aqui, como o BGP, por exemplo. A gente vai discutir alguns desses protocolos na disciplina. Abaixo da camada de rede, a gente tem a camada de enlace, né, o link layer, né, que a ideia aqui é fazer uma transferência de quadros, né, de frames, entre elementos adjacentes, vizinhos na rede. Tá? Então, tu consegue transmitir um frame, né, um quadro, Ethernet, por exemplo, de um host para o host seguinte, né, para o hop seguinte. Então, os protocolos aqui, Ethernet, 802.11, né, que é o Wi-Fi, entre outros. E, por fim, tu tem a camada física, né, que é basicamente transferir os bits no fio, né, que é a transferência física das informações pelo meio de comunicação. Tá? E um conceito importante aqui, que eu queria discutir, queria usar uns minutinhos para discutir essa noção de camadas, né? Então, por que ter essas camadas? Né? Então, como é que surgiu isso? Então, a ideia de camadas é uma forma de lidar com sistemas mais complexos. Então, tu explicita uma estrutura e tu define uma relação entre as partes dessa estrutura, onde cada camada, né, cada parte dessa estrutura, ela desempenha uma funcionalidade específica. Né? Então, tu tem, por exemplo, né, inicialmente tu tem a comunicação da aplicação em si, né, com a semântica da aplicação, e daí depois tu tem, por exemplo, a camada de transporte que pode te oferecer controle de congestionamento ou controle de fluxo. Né? A camada de rede te oferece roteamento e endereçamento. Então a ideia é que cada parte dessa estrutura tem um papel bem específico. E essa forma de dividir a complexidade em múltiplas camadas, em múltiplos papéis, é uma forma de tu lidar com essa maior complexidade do sistema. Né? E além disso, essa modularização ela facilita a manutenção, né? E talvez também a atualização,
porque tu poderia mudar um protocolo numa determinada camada, mas desde que ele continue provendo o mesmo serviço, a mesma interface para a camada acima, bom, em princípio o sistema ia continuar funcionando, né? Então, tu poderia mudar a implementação daquele protocolo, algum detalhe de implementação daquele protocolo, mas mantendo na mesma interface, o sistema continuaria funcionando, né? Seria transparente para o resto do sistema. Tá? Isso é uma grande vantagem. E eu queria chamar a atenção que, apesar dessa noção de camadas ser bem interessante, e vocês sabem que é assim, e eu sei que é assim, e todo mundo sabe que é assim, isso nem sempre foi assim. Tá? Então, eu gosto de discutir na minha disciplina da pós um artigo, é esse artigo aqui, ele é da IEEE Transactions on Communications, ele é de maio de 74, tá? O nome do artigo é Protocol for Packet Network Intercommunication, tá? Escrito pelo Vint Cerf e pelo Bob Kahn. Esse artigo de 74, ele fornecia a base do que um dia viria a ser o TCP/IP. Tá? Então, esse protocolo discutido nesse artigo, tá? Bem no início da internet, né? Então, a gente sabe que a internet surgiu com a ARPANET, há mais de 50 anos, e esse protocolo que surgiu, então, lá no início, ele fornecia funcionalidades como endereçamento de hosts, roteamento de pacotes entre esses hosts fim a fim, ele fornecia sequenciamento de pacotes, ele fornecia controle de duplicatas, retransmissão, confirmação de recebimento, ele fornecia fragmentação. Então, a ideia é que esse protocolo, ele não era o TCP/IP, mas ele fornecia muito da funcionalidade que hoje faz parte do TCP, né, como endereçamento e roteamento, e também muito da funcionalidade, a funcionalidade do IP, né, endereçamento e roteamento, e também muito da funcionalidade do TCP, que é sequenciamento de pacotes, confirmação de recebimento, ordenamento de pacotes e descarte de duplicatas. Então, ele fornecia essas funcionalidades numa coisa só, num protocolo só. Tá? Nesse protocolo, então, eu não vou dizer especificado, mas esse protocolo proposto nesse artigo. E não existia o DP ainda, então era tudo, os pacotes eram sequenciados, eles eram ordenados, havia retransmissão e tudo, não se previa o uso de UDP ainda, mas alguns anos depois, refatorando um pouco disso, se viu, não, então vamos separar numa camada para ser só o IP, então com endereçamento e roteamento, e daí numa camada acima, então a gente pode daí sim ter um TCP com essas questões de comunicação confiável, e uma alternativa que seria o UDP, né, que não teria essas garantias. Mas então, esse artigo aqui eu gosto dele porque ele é pré essa noção de layering, né? Então, até porque essa funcionalidade, e o protocolo é bem complexo, tá? Essa funcionalidade complexa, ela era uma coisa só, tá? Mas, enfim, a gente não vai ficar discutindo esse artigo em si, nessa disciplina, mas a gente pode falar sobre ele nos próximos encontros, se vocês tiverem interesse. Mas eu gosto muito dessa parte da origem da internet e como evoluiu, porque a gente abre hoje o livro-texto e pensa, sempre foi assim. Mas muita coisa passou por um processo de design, de evolução, até chegar nessa arquitetura mais consolidada que a gente tem hoje. Bom, e além dessa noção de camadas, tá, um outro conceito interessante é a noção de encapsulamento, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, usando essa pilha de protocolos, o que acontece é que uma mensagem de aplicação, por exemplo, um HTTP GET, ele vai ser encapsulado usando um cabeçalho da camada de transporte. Tá? Então, a gente vai ter essa mensagem de aplicação e tu vai ter, antes dela, um HT, né, Transport Header, né, um cabeçalho da camada de transporte, e a gente vai dar o nome disso aqui de um segmento. Tá? E isso aqui vai ser passado para a camada de rede. Tá? E esse segmento da camada de transporte ele vai ser encapsulado, tá, num datagrama da camada de rede,
né, onde a gente vai colocar um network header, né, um cabeçalho da camada de rede. Tá? E isso aqui vai ficar encapsulado, então, no datagrama. E para a camada de rede, o que interessa é esse cabeçalho aqui, tá? O cabeçalho da camada de rede, com informações que ela precisa saber. E o resto, o interno, para ela não interessa, né? Isso aqui é o payload para ela e ela em princípio não precisa saber o que tem dentro. Tá? E isso vai ser passado então para a camada de enlace, né? Para link layer. E esse datagrama ele vai ser encapsulado então num link header, né? Num HL, né? Um cabeçalho da camada de enlace. Né? E para a camada de enlace, isso aqui vai ser um payload, tá? Que em princípio ela não se interessa, o que ela está interessado é especificamente nesse cabeçalho aqui, né? E a gente dá esse nome aqui de frame, né? Então a gente chama de segmento, datagrama na camada de rede e frame na camada de enlace. E essa informação aqui, tá? Esse frame aqui, ele vai ser encaminhado então para nodos adjacentes, né? Então a gente sabe que vai passar por switches e por roteadores, né? Quando a gente fala em switch, geralmente estou falando do switch layer 2, né? Que só tem a camada de enlace e a camada física, né? Roteadores têm as 3 camadas, né? Network, link e física. Tá? Então, roteadores não têm as camadas acima, tá? E os únicos que teriam essas camadas mais acima seriam, então, os endpoints. Bom, e esse frame, então, ele vai ser passado pela rede, então. E o que acontece é que, bom, ele passou aqui pelo switch, né? E o que acontece é que quando ele chegar no roteador, então a camada de enlace desse roteador, ela vai olhar para esse cabeçalho e ela vai extrair o payload aqui. Vai extrair o payload aqui e vai passar para a camada de cima, para a camada de rede. E a camada de rede, então, vai olhar para esse cabeçalho e ela não se interessa com o que está dentro do datagrama, para ela é irrelevante, tá? Até porque ela não tem uma camada de transporte para tratar isso, mas ela vai olhar para esse cabeçalho de rede e vai tomar decisões, por exemplo, baseado na origem, no destino, ela pode decidir rotear para cá ou para lá o pacote, ou então, baseado no hop count, ela pode decidir, então, descartar o pacote, enfim, ou olhando para os flags, ela pode tomar uma decisão. A camada de rede vai olhar para esse cabeçalho de rede e vai tomar alguma decisão. Por exemplo, reencaminhar o datagrama para o próximo hop. E daí, nesse caso, ela vai encapsular novamente esse datagrama usando um link header, né, um cabeçalho da camada de enlace, né, e colocando aquele datagrama como payload desse frame e vai passar adiante. Né. E, eventualmente, quando chegar no destino, então, isso vai ser desencapsulado até que a mensagem de aplicação seja entregue para a aplicação nesse destino. E a ideia do encapsulamento, assim como o layering é um ponto central do design da internet, o encapsulamento também é um ponto central do design da internet. Porque cada camada só se preocupa com aquilo que é relevante para ela. Então, quando o pacote estava, por exemplo, aqui no roteador, e a camada de rede estava processando esse pacote, a camada de rede está interessada nesse cabeçalho da camada de rede e só. Tá? Porque isso aqui interno, isso aqui é o payload do datagrama e o roteador, em particular, a camada de rede do roteador, não tem interesse nisso. Então, isso fica escondido, essa complexidade, qual aplicação que se refere a esse datagrama, ou qual protocolo da camada de transporte está sendo usado, isso é completamente irrelevante para o roteador. Ele não precisa olhar para isso, para tomar uma decisão de roteamento. Tá? Se esse datagrama contém uma mensagem HTTP, ou SMTP, ou DNS, para o roteador é irrelevante isso. Então, essa forma de tu esconder a complexidade, deixando isso encapsulado, isso também é um ponto central para o design da internet e para ajudar a lidar com a complexidade da internet. Né? Imagina se não houvesse esse encapsulamento e todo mundo tivesse a visibilidade sobre tudo. Então, é possível que tu teria que ter uma combinação de N protocolos para N protocolos, onde cada dispositivo teria que conhecer tudo sobre tudo para conseguir lidar com o pacote. Né? O que não é o caso, né?
um dispositivo, uma camada de rede, por exemplo, de um dispositivo, só olha para o header daquela camada de rede e o resto é payload e para ela não interessa, então fica tudo escondido. E isso, novamente, ajuda então a lidar com essa complexidade. Bom, na disciplina a gente vai começar falando sobre a camada de rede, tá? Daí depois a gente vai para a camada de transporte e por fim a camada de aplicação, tá? Então, a camada de rede, a ideia é transportar segmentos de um host emissor para um host destino, né? Esse segmento da camada de transporte ele é encapsulado em datagramas, né? Então a gente chama essa mensagem no nível do protocolo de rede, a gente chama de datagrama, então ele encapsula um segmento da camada de transporte, e no lado receptor, esse segmento ele vai ser entregue para a camada de transporte do destino. E a ideia é que o protocolo da camada de rede ele está presente em todos os roteadores, tá? Então os roteadores eles vão ter, além da camada física e camada de enlace, o protocolo de rede. E o que acontece é que cada roteador ele vai examinar o cabeçalho do network header, né, do cabeçalho da camada de rede, com informações como origem, destino, hop count, flags e por aí vai, e vai decidir, então, o que ele faz com aquele pacote, se ele manda por uma porta, manda por outra porta, se ele dropa, né, descarta o pacote, ou se ele faz alguma outra coisa. Essa funcionalidade da camada de rede, a gente pode dividir ela em duas partes, tá? E provavelmente vocês vão se lembrar isso da disciplina de redes. Então, as duas principais funções da camada de rede são forwarding e routing, né? Então, forwarding é encaminhamento. É basicamente mover pacotes da porta de entrada do roteador para alguma porta de saída do roteador. Geralmente o roteador o pacote chega para uma porta e ele tem várias opções para onde mandar, para onde encaminhar esse pacote, né, que seria a porta de saída. Então, é uma decisão local no roteador. E routing, roteamento, é determinar a rota fim a fim, da origem para o destino. Tá? Então, forwarding é uma decisão local, olhando, eu tenho um roteador, ele tem uma tabela, então o pacote chegou por uma porta, eu olho o cabeçalho do pacote e decido para qual porta mandar ele. Routing, ele é uma decisão global, onde determina uma rota fim a fim para esses pacotes. Tá? O livro-texto ele tem como uma analogia uma viagem de carro, onde forwarding seria chegar num cruzamento, então eu cheguei no cruzamento por essa rua e eu vou decidir se eu vou pegar a esquerda, direita ou vou seguir reto. Ou então, sei lá, uma rótula, então eu entrei na rótula por essa rua e eu vou decidir se eu vou pegar a primeira, segunda ou terceira saída. Então, isso é o forwarding. O carro chega naquele ponto, faz uma decisão local e sai por esse ponto. Routing seria o processo de planejar a viagem fim a fim, da origem para o destino. Então, da minha casa, por exemplo, até o lugar que eu quero chegar, numa decisão global. E essas funcionalidades, elas estão divididas em o que a gente chama de dois planos na camada de rede. Então, a camada de rede, ela tem dois planos. Ela tem um plano de dados, que é uma decisão local, tá? Por roteador, tá? Uma função feita por cada roteador localmente, e vai determinar, por exemplo, se um datagrama que chegou nessa input port, aqui nessa porta de entrada, com base nessas informações do cabeçalho, por exemplo, para qual porta de saída que eu vou mandar esse datagrama. Tá? Então, é uma função de encaminhamento local. E o outro plano da camada de rede é o control plane, tá? Que é uma lógica que é global para a rede. Tá? E vai determinar como que o datagrama ele vai ser roteado fim a fim do host de origem para o host de destino. Vale aqui mencionar que esses dois planos, eles costumavam ser vistos de uma forma integrada. Tá? Então, em algoritmos de roteamento tradicionais, tudo, tanto o data plane como o control plane, eles são implementados em roteadores. Tá? Então, novamente, em control planes tradicionais, tu vai ter
o forwarding, que ele é certamente implementado no roteador, mas teria também o control plane, né, o routing, que também seria implementado no roteador. Tá? Essa seria a abordagem tradicional. Essa é a abordagem que, por exemplo, eu estudei quando eu fiz o meu curso de redes de computadores. Era a abordagem que existia até então. Tá? A alternativa que a gente vai ver em seguida seria, então, o Software Defined Networking, que a gente vai ver em seguida. Mas, então, o que é a abordagem tradicional do control plane? Na abordagem tradicional, eu tenho aqui uma topologia de rede com vários roteadores, né? Então, eu tenho um datagrama chegando com algumas informações do cabeçalho da camada de redes, e esse roteador aqui, por exemplo, ele vai fazer uma decisão local de forwarding, né? Então, aqui eu tenho uma visão expandida dos roteadores, né? E esses roteadores, eles têm uma tabela de encaminhamento, onde, baseado, por exemplo, nessas informações do cabeçalho, então, se eu tiver, por exemplo, 011, então eu vou olhar, vou decidir fazer o encaminhamento para a porta 2. Tá? Então, isso é decisão local de forwarding. Isso é o data plane. Tá? Só que na abordagem tradicional, além do data plane, os roteadores também implementam o control plane. Tá? E o control plane, ele poderia, então, ter um ou mais algoritmos de roteamento. Tá? E como cada roteador tem o seu control plane, ou o seu pedaço do algoritmo de roteamento, para que esses roteadores consigam determinar uma rota fim a fim, por exemplo, para esse pacote vindo desse host de origem possa chegar no host de destino, eles precisam rodar um algoritmo distribuído. Tá? Então, por exemplo, algo como Dijkstra, para encontrar o melhor caminho nessa topologia. Né? Essa topologia é um grafo, né? Então eu quero encontrar o melhor caminho no grafo. Então, dessa origem para esse destino. Então, eles rodariam um algoritmo distribuído. Tá? E esse algoritmo distribuído ia computar, então, rotas, e essas rotas seriam, então, populadas nas forwarding tables dos vários roteadores. Tá? E a gente vê que, nesse caso, tu tem uma separação entre data e control plane, só que não é uma separação tão dura, porque ambos os planos, eles rodam dentro do roteador. Tá? Eles estão integrados dentro do roteador. Então, foi assim que eu estudei redes de computadores, por exemplo, com o control plane e o data plane juntos e integrados num único dispositivo. Tá? E esses dispositivos, então, executando um algoritmo distribuído. A alternativa a isso é o que propõe Software Defined Networking. É tu ter um controlador ou control plane logicamente centralizado, um software que roda, por exemplo, em servidores. Tá? Então, eu posso ter um control plane, por exemplo, em Python rodando no servidor. Mas eu ainda tenho os meus dispositivos físicos, tá? Os meus roteadores. Esses roteadores, eles têm agentes para poder interagir com o controlador remoto. E esses dispositivos, eles se comunicam com esse controlador remoto. A diferença aqui, ela é bem grande, né? Porque o que a gente tinha aqui era um sistema onde tu tinha o control plane e o data plane rodando no mesmo dispositivo, só que os elementos eles precisavam se comunicar entre eles de forma distribuída para convergir em uma rota, por exemplo, em uma computação de rota. Enquanto que, voltando aqui no meu desenho do software defined, agora eles não interagem mais diretamente, eles interagem com o próprio controlador. Tá? Com o próprio controlador. E o controlador, de uma forma centralizada, ele vai computar as rotas e vai popular esses dispositivos. Tá? Então, é uma abordagem radicalmente diferente. Tá? Eu ainda tenho o meu data e o meu control plane, só que agora nos dispositivos físicos, tá? Eu só tenho o data plane. Tá? E num dispositivo remoto, num servidor remoto, na cloud, onde vocês quiserem, eu vou ter então um control plane, tá? Que vai fazer essa computação. E agora, em vez de todos terem que conversar com todos para tentar convergir numa rota, eles passam as informações para o control plane e o control plane, de uma forma centralizada, ele vai lá e calcula
ele consegue calcular ou tomar decisões ótimas, tá? Sem a necessidade de uma convergência distribuída. Então, essa é a abordagem software defined, tá? E ela surgiu, então, em 2008, como um trabalho de pesquisa, e obviamente, tudo que surge na academia leva um tempo para se tornar popularizado na indústria. Então, mas isso está indo, tá? Isso tem evoluído, a adoção disso é clara. Então, a ideia é que a noção de SDN ela veio para ficar e isso está, obviamente, ela exige compra de novos equipamentos e então tu mudar o parque tecnológico de uma empresa não acontece da noite para o dia, mas essa adoção está acontecendo e esse é o futuro então, tá? Então é isso que a gente vai estar estudando na disciplina. Bom, essa era uma breve recapitulação. Eu acho que muitos desses conceitos vocês já devem ter visto na cadeira de redes, então acho que eu não falei nada de novo aqui. Indo um pouco agora para a súmula da disciplina, tá? Então, o objetivo do curso é ter um estudo mais aprofundado de tópicos mais avançados, tá? E a gente vai focar na camada de rede, inicialmente, na camada de transporte e na camada de aplicação, tá? E um outro enfoque que eu quero dar nessa disciplina também é sobre esses paradigmas emergentes de software defined networking, de redes programáveis, de virtualização de funções de rede, tá? Que são tópicos que estão, paradigmas que estão se popularizando e que são muito importantes para essa parte mais avançada de redes. Tá? Durante o encontro síncrono, eu vou falar um pouco mais sobre o conteúdo programático da disciplina, mas aqui está um breve resumo do que a gente vai estar vendo. A gente vai começar com IPv6 e transição de IPv4 e IPv6, algoritmos de roteamento. Eu vou ter bastante enfoque aqui na parte de softwareização da rede e depois qualidade de serviço e controle de congestionamento. Tá? E a parte final da disciplina vai focar em camadas de aplicação, daí, tá? Protocolos web, peer-to-peer, multimídia e CDNs. Tá? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre esse conteúdo programático no encontro síncrono. E em relação à avaliação, tá? Esses são os dois livros base da disciplina, tá? O livro do Kurose, Computer Networking, e o livro do DeepMed, que é Network Routing. Tá? Bom, eu vou encerrar o vídeo por aqui. No encontro síncrono a gente vai falar em mais detalhes sobre isso, sobre o plano de ensino, sobre a avaliação. Tá? E esse aqui é um breve material que eu utilizei para preparação desses slides.